Olha, essa preparação do Dia das Crianças movimenta muito o comércio, né? Um comércio dependente do Estado, né, da força pública, do emprego público e também do setor sucroenergético. E vamos conversar agora com o Reinaldo Rubem, economista, vamos falar sobre essa economia dependente. Muito bom dia. Bom dia, Miguel. Dois setores que, se fechassem as portas, a Alagoas estaria acabada praticamente. Não tenha dúvida que o setor sucroalcooleiro ele tem uma importância muito grande sobre a economia alagoana, principalmente na parte industrial. A gente tem que levar em consideração que nos últimos anos está havendo um esforço de tentar diminuir essa dependência. Mas ela é muito grande. Para você ter uma ideia, no setor industrial, o setor sucroalcooleiro responde por mais de 50% do valor de transformação industrial, tem uma participação muito importante na geração de emprego direto e indireto. E tudo isso, obviamente, coloca esse setor como sendo fundamental para a dinâmica da economia alagoana. E é um setor, Miguel, que os preços desse setor dependem muito do que está acontecendo na economia internacional. Então, isso termina, né, afetando muito. Tem épocas onde você tem uma exportação melhor, porque os preços do açúcar lá no mercado internacional das commodities estão aumentando de uma maneira geral, e tem épocas que justamente que esses preços caem. Isso repercute diretamente na economia alagoana por conta justamente dessa importância que você acabou de atribuir. E o interessante é que eu estava lendo outro dia que a Europa não compra o nosso açúcar, a gente vende para a Rússia, mas a Europa praticamente fechou a porta. Na realidade o que acontece é o seguinte, o mercado internacional ele tem mudado bastante. Essa crise que aconteceu em 2008 terminou tornando esses mercados, inclusive, extremamente seletivos, né? Porque caiu o nível de atividade econômica, então eles começaram a ter que se proteger, né? E a Europa há um protecionismo muito grande. Então, na realidade, o grosso do nosso açúcar ele realmente vai para países fora justamente da comunidade comum europeia. Mas o Brasil é um exportador importante no mercado internacional de açúcar. A gente podia fazer uma leitura que talvez isso tenha reagido à nossa economia com certa tranquilidade diante da crise na Europa, porque nós não somos exportadores para a Europa. E veja mesmo, Miguel, quando houve logo a crise em 2008, né, a gente se ressentiu por conta justamente da queda muito forte do preço das commodities, do preço do açúcar no mercado internacional. Mas a partir de 2009, 2010, esse preço começa a se recuperar e aí como a gente tem justamente isso que você acabou de dizer com muita propriedade, um mercado mais diversificado, ficou muito concentrado, isso terminou favorecendo uma retomada, né, dos preços da produção do setor. Só que isso é muito cíclico porque depende muito da variação desses preços lá fora. O grande desafio no mundo é alimentar essa população. Advento em que a gente aposta muito no Brasil, nesse setor de energia, com um plano do Proálcool, que alguns dizem que não decolou, mas a gente tem os carros flex funcionando no Brasil, em uma grande produção e convidativa também pela lucratividade, né? E a gente não vê usina fechar a porta, né? Comumente, né? Ainda é um bom negócio o setor sucroenergético, sucroalcooleiro, cana e álcool? Olha, Miguel, eu não sou um especialista no setor sucroalcooleiro, mas o que eu tenho ouvido dos especialistas é que esse setor ele está passando por um processo de concentração, ou seja, esse setor ele está, na realidade, passando por um processo de inversão de capital, inclusive de fora do país. E você sabe que, por exemplo, o Nordeste hoje não tem mais a importância dentro do Brasil como produtor de açúcar que já teve no passado. Hoje o grande produtor justamente de açúcar no Brasil está concentrado no Sudeste do país. Tem alguma coisa, porque o Sudeste pega Minas, tem alguma coisa do Centro-Oeste, mas está naquela Até região... pela área territorial. Exatamente. Então, se é viável, eu acho que tem um ponto aí que você colocou inicialmente que nos dá uma pista. Sem sombra de dúvida, né, existe aí um contingente enorme em nível global, né, de pessoas que precisam ser alimentadas. Então, esses setores que estão diretamente ligados à produção de alimentos, né, eles tendem, uma vez normalizando, não é, o crescimento da economia internacional, quer dizer, uma vez a gente superando essas dificuldades da crise, ele tende a ter um crescimento mais forte, porque você precisa realmente gerar, não é,
condições de abastecimento dessa população, que não é só no país, mas fora do país. Mas a questão é que o que está se colocando hoje com muita clareza é que esse setor ele tem que passar por um processo de mudança tecnológica importante. Aqui em Alagoas, a gente tem o caso está começando esse processo, já tem aí o caso da Granbio, que já é uma empresa que trabalha com uma geração muito mais sofisticada, tecnologicamente falando, que está começando a se instalar aqui. Então, o setor está passando por um processo de reestruturação no sentido de buscar tecnologicamente avançar, como também está passando pelo sentido de concentração em termos de controle de grupos, enfim. Então, eu acredito que ele está em pleno processo de, como diz um amigo meu da universidade, né, que é um especialista nisso, um processo de reestruturação, né, produtivo. E a gente entende até esse processo, porque onde se encontra preço, se produz. Por exemplo, a soja. A soja não vai alimentar o mundo. Poucos se alimentam de soja, ou faz um bife de soja, um quibe de soja. Mas a soja é super importante para os commodities do Brasil. Exatamente. E ocupa faixas territoriais com lucratividade, que se aumentou agora em 100%. Estão trocando o milho pela soja, né? E estão trocando outras culturas. O nosso receio, na crítica, é o que aconteceu, o que acontece com o nióbio, por exemplo, que é um mineral que só tem na Austrália e no Brasil. O Brasil tem 99% das jazidas do mundo, vende todo para a Inglaterra, e a Inglaterra é quem fornece ao mundo. Ou seja, a Inglaterra não produz nióbio, compra do Brasil barato e vende caríssimo. Esse ponto que você está colocando tem a ver com a questão da capacidade do país de agregar valor, né? Quer dizer, às vezes você tem abundância numa determinada matéria-prima, mas a sua capacidade tecnologicamente de agregar aquela matéria-prima valor que você possa ocupar determinados mercados lá fora, você não tem. Então, você termina vendendo a matéria-prima, não é? E um país vai e agrega algum valor e passa, na realidade, a ocupar. Então, esse é um elemento importante. O Brasil é um país que precisa crescer, precisa aumentar a produtividade, precisa investir em tecnologia, e para isso é fundamental, Miguel, investir em educação, né? Quer dizer, se você não investe em educação, não tem como você avançar tecnologicamente, não tem como você melhorar a produtividade, porque você não tem pessoas capacitadas para aprender a mudança, enfim. Só um ponto aí que eu acho que é importante também ressaltar, Miguel, essa coisa que você falou do álcool. O álcool, sem sombra de dúvida, não é um combustível limpo, né, do ponto de se bem que você tem que, às vezes, para a produção do álcool, você polui bastante, né? Tem aí uma legislação que vai haver o fim das queimadas, enfim. Mas a questão concreta é que você ainda tem a gasolina, né, e o petróleo ainda tem um peso muito importante. Quer dizer, a gente mesmo está descobrindo agora, parece que vai sair uma notícia da Petrobras aqui no nosso estado vizinho, Sergipe, a descoberta de um grande, como é que se diz, contingente de petróleo, quer dizer, um poço, enfim. Então, é um processo que eu acho que a gente tem que trabalhar mais da percepção ambiental, que esse tipo de combustível ele é finito, quer dizer, aquele que vem do mineral petróleo, e que tem que investir cada vez mais na alternativa. E aí você tem razão, quer dizer, se você não dá perspectiva futura ao empresário, se você não garante preço, se você insiste em uma determinada trajetória a partir da gasolina, o próprio empresário diz, não, então eu não vou estar investindo. E o Brasil tem uma vantagem enorme, porque o Brasil não só produz um álcool de uma qualidade boa, em relação ao americano, que é produzido a partir do milho. A gente tem toda uma tecnologia de desenvolvimento de motor que usa o álcool como combustível e que tem, essa tecnologia ela tem sido exportada. Quer dizer, então a gente tem que aproveitar mais essa oportunidade, e aí, obviamente, isso poderia dar uma perspectiva diferenciada ao próprio Que setor. é estratégico para os países, né? Porque Exatamente. alguns estão comprando, por exemplo, petróleo e estocando. Reserva estratégica. Exatamente. E nós temos agora o álcool de segunda geração. Exatamente. Aquilo que o senhor destacava, a tecnologia. Isso, exatamente. Então, o ponto é esse, quer dizer, como é que a gente avança nesse sentido. Claro que, obviamente, que a questão do álcool tem que ter uma política bem mais explícita, porque o que acontece? Se você produz tanto álcool como açúcar, e o açúcar está dando um preço maior, então o empresário ele tem que buscar rentabilidade. Então, se você não tem uma política para o setor
onde, na realidade, estimule, mas haja toda uma estratégia de uso daquele combustível, então você termina ficando, o que é que o Brasil faz? Ele fica misturando um álcool na gasolina para tentar compensar aí a questão do custo da gasolina. Mas eu acredito, eu concordo com você, que essa política ela tem que ser retomada e isso pode dar uma outra perspectiva. Não sei se com a tecnologia que a gente tem hoje, talvez com novas tecnologias, você reduzir o custo disso e buscar, porque a tendência do mundo é buscar energia mais limpa, né? Buscar, a gente está chegando no limite, né? Do ponto de vista ambiental, a gente tem que buscar isso. A gente ficava muito orgulhoso de ser líder em produção de açúcar e álcool, né? Já perdemos esse espaço há muito, mas houve sempre a crítica de que a monocultura da cana, a produção, o beneficiamento para açúcar e álcool deixou o Estado tacanha, economicamente falando. É preciso mesmo ter alternativas, mas onde encontrar o espaço de produção dessas alternativas? Olha, Miguel, veja mesmo, a diversificação, sem sombra de dúvida, né, tem estudos que mostram isso na área de industrial, que quando você tem uma economia mais diversificada do ponto de vista industrial, essa economia ela tem um maior potencial de crescimento, certo? O Nordeste hoje está vivendo um novo momento, quer dizer, se você pegar nos últimos 10 anos, a economia nordestina, apesar de não ter aumentado a participação em relação ao produto, mas ela é uma economia que vem crescendo na média acima da economia nacional. Você tem que a política de valorização do salário mínimo, Miguel, e no Nordeste estão um grande contingente de pessoas que ganham, 50% dos que ganham até um salário mínimo estão no Nordeste. Essa política de valorização, política de maior possibilidade de acesso a crédito, tudo isso, né, alavancou, né, um potencial de consumo no Nordeste e tem dado um outro dinamismo à economia, né, regional, do ponto de vista de consumo, mas também do ponto de vista de investimento. Você tem vários investimentos que estão vindo para o Nordeste, você tem alguns polos importantes, o polo de Suape, você tem a Bahia, você tem o Ceará, você tem o quê? Algum nível de interiorização dessa política e Alagoas tem que se articular a isso, quer dizer, Alagoas ela tem que estar articulada. Como é que ela vai se articular com Suape, como é que ela se articula com a economia sergipana, com a economia da Bahia. Então é por aí que a gente... Essa ilha isolada. Exatamente, é por aí que a gente vai ter que identificar quais são os setores que você pode, na realidade, favorecer uma diversificação, tanto do ponto de vista de empresas de um porte maior, e como é que isso transborda internamente, favorecendo o surgimento de micro e pequenos negócios, enfim, fornecedores de serviço. Então, eu acho que essa é a agenda que está colocada. Quer dizer, a gente, para se desenvolver, a gente tem que se articular com a economia regional e, ao mesmo tempo, tem que fortalecer a nossa articulação dos grandes empreendimentos com empreendimentos de pequeno porte. A própria questão do turismo, Miguel, as pessoas dizem, olha, é sempre aquela mesma conversa, que o turismo é a panacea. O turismo alavanca 52 cadeias produtivas, quer dizer, quando você expande o setor de turismo, você está expandindo uma quantidade enorme de setores. E a gente tem um potencial muito grande, desde que articulados também do ponto de vista regional, para isso. Então, eu acredito que há possibilidades, se a gente conseguir ter uma política de desenvolvimento que permita essa articulação, a gente conseguir sair justamente com o passar do tempo. O setor sucroalcooleiro, sem sombra de dúvida, vai continuar sendo um setor importante, mas ele vai ter o tamanho cada vez mais, né, mencionado para a própria realidade dele hoje dentro da região e dentro do Estado. Professor Rubem, foi anunciado a inflação de 6 pontos alguma coisa, mas no meu cálculo, a minha inflação já está em mais de 30%. Professor, por que há uma diferença entre o anunciado oficialmente e os preços do nosso consumo? Olha, Miguel, a minha mulher, ela vive me cobrando isso. Ela disse, olha, vocês economistas vivem dizendo que a inflação é de 5,78%, 6%. Quando eu chego no supermercado, eu não vejo nada disso. Precisa entender uma coisa, a inflação ela é uma média. Você tem uma cesta de bens, onde você tem gêneros alimentícios, mas você tem aluguel, você tem transporte, você tem plano de saúde, você tem, por exemplo, toda a parte de entretenimento, restaurante, tudo isso entra naquela cesta. Então,
Você tem, por exemplo, o preço do alimento está subindo, mas você tem, por exemplo, outros preços que estão caindo. Então, quando você Mas faz qual é esse que está caindo? Não, veja. Aí é que está o negócio. Você tem, por exemplo, uma série de promoções do ponto de vista, às vezes, de eletroeletrônico, de eletrodoméstico, enfim, que isso termina tendo um impacto. Então, quando você pegar a média desses preços, ela dá uma taxa de crescimento médio para todos esses preços, que é a taxa de inflação, hoje está em torno, por exemplo, saiu setembro agora, 5,78. Só que, Miguel, eu acho que a gente tem que tomar um certo cuidado com uma coisa. Há 4 meses atrás, eu participei de um programa e o que se colocava era o seguinte, junho, olha, o país está em total descrédito, o povo está na rua, a inflação vai estourar, não é? Os capitais estão fugindo do Brasil e hoje saiu um dado essa semana, a inflação de setembro, tudo bem, que continua alta para o que deveria ser, é menor do que setembro de 2012 e menor do que setembro de 2011. Enfim, então o que aconteceu? Aconteceu que os preços dos produtos agrícolas estão começando a cair, alguns serviços, em função do próprio aumento da inflação, houve uma diminuição, as pessoas diminuíram a quantidade de vezes que estão indo a restaurantes, enfim. Então, o que é que acontece? Aquela perspectiva de explodir a inflação desapareceu. Outra coisa era o dólar, né? Olha, agora o céu é o limite. O dólar ontem fechou a 2,18. Eu não estou querendo aqui dourar a pílula, nem dizer que o cenário é um cenário extremamente positivo. O que eu estou dizendo é que, na realidade, o que acontece no Brasil tem muito a ver com o que está acontecendo fora do Brasil também. Existe, claro, a questão doméstica, existe. O Brasil é um país hoje que tem uma taxa de crescimento que oscila muito, certo? A própria indústria vive gerindo, a gente estava falando agora do setor sucrocoleiro, vive fazendo gestão de estoques, porque um mês vende mais, outro mês vende menos. Então você sente que é um crescimento ainda que ainda ele não veio para ficar, ele não empolgou. Mas a gente está longe de uma situação de total desorganização da economia, com preços explodindo, enfim. Você tem, obviamente, que sentido, porque na média os preços subiram, a gente saiu de um patamar de 5,5%, 5%, hoje está mais próximo a 6%, por exemplo, na média. Isso não significa que todos os preços estão subindo 6%. Tem preços que, esse que você está dizendo, quando você vai para a inflação de serviço, está dando 8%. Entendeu? Quando você vai para a inflação, por exemplo, de bens de consumo durável, já é um patamar menor. Então, é isso que eu estou... Às vezes é um pouco difícil compreender, mas depende da sua cesta de bens também. Por exemplo, tem cestas de bens, onde determinados itens que o custo é mais alto do que outro. Então, se eu consumir só aquilo que está aumentando, minha inflação vai para cima de 100%. É verdade. Professor, muito obrigado. Se eu falar com muito humor de economia, é sempre bom. Obrigado pela entrevista.